Eu sinto que para apresentar a Monja Coen, a melhor forma é contando essa história que aconteceu com a gente. Conversando com ela, um dia eu perguntei, né, como superar essa dor da perda de um ente querido. Ela me olhou de uma forma super serena, nossa conversa estava super tranquila. Ela me disse: olha, Laura, eu perdi meu pai há pouco tempo, foi uma coisa bem dolorosa, que é como é para todo mundo. Mas como que a gente lida com uma situação dessa? A gente tem que procurar dar vida a essa vida na nossa vida. Essa frase que ela falou, que para mim foi muito bonita, não só pelo ensinamento que ela traz, mas também pela forma como ela me falou, aquilo ficou claro para mim, que a Monja Coen é uma pessoa que, quando fala, aquilo que ela está falando é aquilo que ela vive. Então, certamente, aquilo que ela vai trazer nessa conversa hoje, certamente são coisas que ela vive, manifesta na própria vida. E a Monja Coen, para mim, é isso, é uma pessoa que nos ajuda a dar vida à nossa própria vida. Então, eu gostaria de convidar agora ao palco a Monja Coen. Muito obrigada, Lauro. Dar vida às nossas vidas. É interessante esse nosso encontro para falarmos um pouquinho de relações, relações que constroem. Eu me lembro de uma frase japonesa que diz o seguinte, que se temos relacionamentos, é possível fazer. E a frase dizia isso, e se não houver relacionamentos, eu vou embora, eu não faço. E um mestre zen japonês disse assim, não, se há relacionamentos, eu faço. Se não há relacionamentos, eu construo relacionamentos. E isso, para mim, é mais importante. Como é que nós construímos relacionamentos em situações que parece que não tem nada a ver conosco, mas tem a ver, porque tudo tem a ver, porque nós somos a vida do universo. Nós somos a vida da Terra. Nós não estamos separados. Somos uma única família, a espécie humana. Veja, há tantas espécies diferentes em qualquer jardim, mas se nós olharmos à nossa volta, todos pertencemos à mesma espécie biológica. Significa o quê? Que nós podemos nos acasalar com pessoas de qualquer parte deste planeta e nossos frutos são férteis. Isso significa biologicamente uma espécie. Então, não há separação. Mais do que isto, o que eu aprendi nesse caminho do Zen? Que não há dentro nem fora. Nós costumamos falar, essas pessoas são de dentro do meu círculo, estas são de fora, mas não há dentro nem fora. É possível pensar além do sistema binário? É possível além dele? E perceber que somos um só corpo, uma só vida, com tudo que existe? Eu comecei essa minha jornada quando nasci, antes de nascer, não sei. Onde começou minha vida? Onde começa a vida? E quando que ela termina? Mas como que eu virei monja? Como é que eu vim me tornar zen budista? Eu era jornalista. Entre as várias coisas que fiz na vida, eu me tornei jornalista. Fui trabalhar no Jornal da Tarde, o falecido Jornal da Tarde. E foi uma experiência incrível de poder entrevistar pessoas de todas as áreas do Brasil, de todos os níveis sociais, e reconhecer em cada um ser humano muito parecido comigo, que quer ser feliz, que quer ser incluído, que quer fazer parte. E isso foi abrindo canais de percepção daquilo que era o locus social que eu vivia, a minha família. Me disseram para apertar isso. Olha lá, olha, tanta coisa. Voltou. Não sei. Eu não sei apertar. Aqui, pronto. Aí já está Buda com seus discípulos. O que era a minha família, né? Eu vivia numa família de classe média. Fui em determinadas escolas, escola pública, importante, escola pública. Naquela época, a escola pública era o melhor ensino da cidade. Instituto de Educação Caetano de Campos. Tínhamos pessoas com deficiência na nossa sala de aula. Sabíamos lidar com pessoas que vinham de áreas completamente diferentes e eram nossos colegas, nossos amigos. A minha melhor amiga era filha de um senhor que era um condutor de... Naquela época tinha bondes na cidade, tão diferente de meu pai, que era um secretário das finanças do governo. E nós vivíamos juntos, e nós brincávamos juntos, e não fazíamos a menor diferença. Isto foi mexendo na minha vida. Minha mãe era poetisa, gostava de poesia. E a primeira poesia que eu aprendi, quando eu não sabia ler, chamava-se O Moleque Bacurau.
Contava a história de um menino negro que morreu e que não era visto pelos brancos. Minha primeira inserção num posicionamento social foi com 6 anos de idade. A outra chamava o crime de hoje, um menino que vendia jornais, e que o pai dele havia sido o assassino, e o crime de hoje era do pai dele que foi preso, e ele não sabia ler. Então, as minhas primeiras poesias me falavam da vida, me falavam das diferenças sociais e o que nós podemos fazer. Jornal, estávamos vivendo a época da ditadura militar e queríamos uma mudança social. Muitos amigos, colegas meus foram mortos, foram presos, entrava-se na clandestinidade. Fiz uma matéria sobre sociedades alternativas. Qual era a alternativa? Qual a alternativa que eu via? Não era luta armada. Isso, para mim, ficou muito claro. Meu pai, uma vez, me disse, seja como Galileu Galilei. Ele não desiste da sua ideia. Vocês querem dizer que a Terra não gira? Ela não gira, mas que gira, gira. E não foi morto. Esse sentido de que não há nada pelo qual matar ou morrer, mas há pelo que se viver. E viver é transformar. E a nossa vida pode ser uma grande transformação. Jornal doloroso, muito crime, muito terrorismo. Amigos dos dois lados morriam. Não havia para mim diferença se este segue esta corrente política ou outra. Pessoas que eu conheci que gostava. E aí eu comecei a pensar, há de ter uma alternativa. Me deram um livro de Trotsky para ler. Trotsky fala que a revolução tem que ser internacional. E o livro era tão pequenininho, contava de alguém que tomava o poder pela força. E que aí, depois de algum tempo de ter matado todos, os seus colegas de grupo, seus ministros, começavam a ser tão corruptos quanto os anteriores. E a minha visão foi, não é apenas uma questão internacional, é uma questão interna. É uma questão de nós mudarmos internamente, da nossa perspectiva de olhar. Esse olhar que se vê vida da Terra, esse olhar que se percebe interconectado a tudo que existe. Fui às drogas, fui presa, fiquei um tempo na Suécia, uma cadeia maravilhosa na Suécia. Saí dessa cadeia dizendo, não, ninguém me dobra, vou continuar tomando drogas. E, de repente, eu falei, espera aí, não precisa. O que eu aprendi na Suécia? Sozinha, numa cela, a meditar. Eu acordava cedo e fazia o Om, que é o som básico do universo. Como era gostoso! Antes de abrir as portas da cela, sentava quietinha e ouvia os pássaros acordando e podia dizer Om. E me sentia interligada a tudo que existe. Eu saí de lá, voltei para o Brasil, começaram a me dar livros de meditação, já que eu gostava. Eu me sentia conectada com o mestre na Índia. Era fascinante. Tinha uma cor em cada chakra. E cada essa cor se conectava com esse mestre na Índia. Que bonito! Mas eu ainda era brava. Eu batia a porta. Eu ficava irritada com muita facilidade. E eu fiquei vendo, por exemplo, que os Beatles, puxa, eu gostava desses meninos. Eles tinham uma capacidade de comunicação de massa invejável. Eles meditavam. Eu fui ver que havia monges na Guerra do Vietnã, coisa impressionante, capa das revistas da época, tinham 3 revistas na época. As bancas de jornais eram pequeninas. A capa das 3 principais revistas da época tinha um monge pegando fogo. Ele se sentava em meditação, jogava gasolina no corpo e se queimava. Eu falei, que capacidade de controle é este? Porque eu queria ter controle. Controle sobre mim, não sobre o mundo. Como é que eu fico menos brava, menos triste, menos infeliz? Será que isto modifica o mundo também? E eu comecei a procurar esse caminho. Fui morar nos Estados Unidos, me deram um livro sobre ondas mentais alfa. Dizem que nós estamos em alfa quando nós meditamos. Será que era alfa aquilo que eu fazia? Mas, em vez de encontrar um centro de psicologia, eu fui atrás de um mestre zen. E este mestre zen, eu fui acolhida nessa casa e falei, é aqui, porque a meditação era de olhos abertos, não há dentro e fora. Eu não preciso cerrar um dos meus sentidos para me conectar com a essência do ser que está em mim e que está em todos.
Então eu comecei a me sentar com eles. Eu queria sentar em posição de lótus, minhas pernas não iam. Naquela época, eu fazia balé clássico, 3 horas por dia e 5 nos finais de semana. Pesava 47 quilos e tinha um cabelo comprido até a cintura. Aí eu fui cortando o cabelo, fui engordando com grande alegria. Fui desistindo das minhas aulas de balé e fui trocando a dor que há muitas vezes nas práticas de balé, pelo esse desprazer que pode haver na meditação sentada. Mas entrar em contato com a dor, que é física e que você pode transformar com respiração consciente. Entrar em contato com a dor da vida, com o passado de tantos abusos que também passei por eles, e de repente não ter rancores e apenas perceber isso faz parte e é a tapeçaria da minha vida. Porque se isso tudo não houvesse acontecido, eu não estaria aqui agora com vocês. E estar aqui agora com vocês é muito importante, porque a nossa vida está inteira aqui onde nós estamos. Ela não está no antes nem no depois, mas o antes e o depois constroem este momento presente. E ele é tudo, tudo, tudo de melhor, porque nós podemos falar, ver, ouvir. E aqueles nossos amigos e irmãos que não podem talvez falar, ver e ouvir, podem sentir. E aqueles também que nem sentir podem, de alguma forma percebem alguma coisa. E a vida é incessante, como a nossa mente, incessante e luminosa, não para por nenhum instante. Pessoas vêm me perguntar, mas a meditação é cessar o pensamento? Não se pode mais pensar? Eu falei, nunca. Você pensa, não pensa, e vai além do pensar e não pensar. Isto é a vida. E que bom poder estar vivendo esta época, uma época de grandes transformações. Se alguns anos atrás nós sabíamos que em Auschwitz eram queimadas e mortas nas câmaras de gás não apenas judeus, jesuítas, gays, pessoas que tivessem qualquer deficiência física. E nós deixamos isso de lado. De vez em quando surge algum pensamento nessa direção. E é preciso que nós todos não permitamos que isso ocorra. Que cada vez que qualquer manifestação, a menor que seja, de discriminação e preconceito, nós precisamos nos manifestar. Mas a nossa manifestação é sempre não violenta. A nossa manifestação é o caminho da construção de uma cultura de paz, de justiça e de cura. Isso é feito com compaixão e sabedoria. O budismo tem 2 alicerces, que são os alicerces e as minhas 2 pernas e meus 2 braços. Sabedoria e compaixão. Ver com clareza a realidade como ela é, para poder atuar de forma adequada e sentir ternura, infinita ternura por todos os seres, mesmo aqueles que parecem tão malvados e que são vítimas de uma sociedade cruel e violenta. Cada um de nós que se transforma é um átomo de transformação da vida. Que sejamos, pois, como dizia Mahatma Gandhi, a transformação que queremos ver no mundo. Você é responsável. Muito obrigada.